Joana sempre ficava muito intrigada com aquela imagem que ela via pela janela da sua sala de trabalho na TV Nacional. Ela olhava aquela paisagem maravilhosa, né? Brasília, muitas árvores, dois viadutos azuis que se encontravam aqui, o palácio lá atrás, a Praça dos Três Poderes, no centro da paisagem, lá no horizonte. Uma coisa muito bonita, aquela cidade construída, planejada, e aquele verde, né? Mas, quando ela estava fitando aquilo pela janela, de repente, aquela imagem se apagava e dava lugar a uma outra imagem do mesmo local, mas muito, muito diferente. Meio desértico, terra batida, terra vermelha, poucos arbustos, um pouco de verde. E lá no horizonte, a Praça dos Três Poderes, mal delineada, sendo erguida. E a Joana só podia pensar que aquela imagem que ela estava vendo então era a imagem de 1959, alguns meses antes da inauguração de Brasília. Aquela seria a imagem de uma Brasília sendo construída. Mas por que será que ela enxergava aquilo, que ela via aquilo, que ela via aquela outra imagem se sobrepondo à imagem de hoje, 2026, da Brasília de hoje, aquela cidade que se tornou tão bela, que desafiava com suas árvores, né? Com suas árvores exalando umidade, a secura extrema do Planalto Central do Brasil. Mas ela sabia que tinha uma grande coincidência aí nessa história. A Joana nascera dia 21 de abril, era uma taurina, 21 de abril de 1990, exatamente no dia em que a capital federal do Brasil completava 30 anos de sua inauguração. Será que era por isso que ela vivia tendo esses insights, essas visões malucas de uma Brasília ainda no chão, ainda vermelha, ainda seca, ainda poeirenta? Talvez. E a Joana tinha uma amiga paulistana, que viera de São Paulo para Brasília para cursar a Universidade de Brasília, UNB. Há muitos anos, mais de 10 anos. E essa amiga cursava publicidade e marketing, enquanto a Joana cursava jornalismo, mas elas ficaram amigas, muito amigas. Continuaram amigas depois da faculdade. A Beth foi trabalhar numa empresa internacional como marqueteira e a Joana acabou indo para a TV Nacional, onde ela ocupava uma editoria de jornalismo. Mas a Beth
Da última vez que viera a Brasília visitar a Joana, tinha contado para ela uma história muito incrível. Que a Beth tinha simplesmente renunciado ao seu alto cargo numa empresa internacional e resolvido mudar sua vida. E fora trabalhar, então, como assistente da Circe, que ela, Beth, dizia que a Circe era a mais importante, a mais sofisticada, a mais bem-sucedida, a mais rica e a mais inteligente, sábia bruxa da capital de São Paulo. E aí, pensando nisso, a Joana refletiu. É da Circe que eu preciso. Eu preciso perguntar para essa bruxa o que é isso que eu estou vivendo. Por que cada vez que eu olho pela janela da minha sala no trabalho, eu vejo outra Brasília, que não é a de hoje, mas é a de ontem, muito ontem. Por quê? O que está acontecendo? Mas a Joana sabia que a Circe era uma bruxa difícil, né? Uma bruxa que cobrava $500 por 1 hora de consulta, uma bruxa que atendia os políticos mais importantes do Estado, do Brasil, uma bruxa que atendia a elite paulistana, os ricos, e que tinha uma agenda, que a Beth mesmo dizia, lotada, apesar do alto preço que ela cobrava pela consulta. Mas, como tudo tem um jeitinho, né? A Joana ligou para a Beth, falou com ela pelo WhatsApp, falou: Beth, vê se você consegue me encaixar lá na Circe em algum momento. Eu estou com uma angústia com um negócio que eu tenho vivido, alguma visão que eu tenho tido, e eu acho que só a Circe é capaz de me explicar por que isso está acontecendo comigo. E a Beth deu um jeito. Arrumou um horáriozinho lá no fim de semana. A Joana pegou um voo, Brasília-São Paulo, desceu em Congonhas, e o táxi a levou direto para a casa da Circe, que era, como a Beth já tinha dito, realmente impressionante. Uma mansão, um bairro nobre de São Paulo, cercada de árvores frondosas, um jardim maravilhoso, beladonas, a flor das bruxas, azaleias, orquídeas, gramado enorme, tudo lindo, a Circe atendendo toda em Chanel, com uma flor na lapela, tal, toda uma sofisticação, uma biblioteca esotérica das melhores. A Joana ficou muito impressionada com tudo aquilo, embora a Beth já tivesse dito para ela que era dessa maneira. Aí ela chegou para a consulta e contou para a Circe: olha, eu estou ficando preocupada, porque eu olho pela minha janela, na minha sala, na televisão, é uma janela enorme que me mostra Brasília, no centro, a praça, no horizonte, a Praça dos Três Poderes, o entorno todo verde, a cidade planejada, 2 viadutos azuis maravilhosos, uma beleza. E, de repente, o que eu vejo não é nada disso. É como se aquela imagem colorida se transformasse numa foto preto e branco. E eu vejo a terra seca, vermelha. Eu sei, embora a foto seja preto e branco, a terra vermelha, seca, pequenos arbustos,
uma paisagem quase desértica. E lá no horizonte, no centro da imagem, a Praça dos Três Poderes, sendo apenas erguida um esqueleto, um começo de construção. Eu não sei o que isso significa. Assim se viu. Olha, você me falou que você nasceu no mesmo dia da inauguração de Brasília. Você nasceu em 21 de abril de 1990, quando Brasília estava completando 30 anos da sua inauguração. Não me parece muito difícil concluir que você está tendo uma segunda chance na vida. Você está tendo uma segunda vida em Brasília. Porque talvez a sua primeira vida não tenha sido tão satisfatória assim. Isso eu posso imaginar a partir da sua história. Mas vamos consultar os oráculos, né? O baralho, o tarô, a bola de cristal, vamos consultar. E o resultado dessa consulta foi realmente mostrar para Joana que numa outra vida, imediatamente anterior, ela participara da construção de um sonho. Um sonho que nascera lá, séculos antes, com João Bosco. Um sonho de trazer para o Planalto Central, para o centro geográfico de um país grande, maravilhoso como o Brasil, a sua capital. Um sonho político de um homem que enfrentou todos os obstáculos para realizar esse sonho. Obstáculos políticos, econômicos, de intrigas, de puxação de tapete, de sacanagem. E ela, Joana, na outra vida, tinha tido o seu pequeno papel, ou o seu enorme papel, na construção desse sonho. E agora, ela nascera de novo para ver que sonhar sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Este é o seu programa As Bruxas, todas as terças às 8 da noite, aqui na sua TV Paradise e também no nosso portal Saúde Livros, www.saudeelivros.com.br. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano, sou escritora, tenho 24 livros publicados e estou sempre aqui com você todas as semanas para te contar alguma história de alguma bruxa poderosa, alguma bruxa intrigante, tá bom? É isso, gente. Um bacio e até a próxima!